Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. E hoje, de casa nova, ambiente novo, cenário novo, isso tudo para vocês. Agradeço imensamente por vocês terem nos acompanhado até aqui e peço que continue a nos acompanhar aqui na casa nova. Sintam-se à vontade, inscrevam-se no canal e compartilhem todos os vídeos que nós postarmos aqui, para que assim fortaleça cada vez mais esse canal. Hoje nós vamos falar a respeito dos cuidados básicos que é necessário que você tenha na compra aí de um imóvel. E para isso nós vamos contar com a presença maravilhosa, ilustre, do Dr. Luiz Chaves, ele que é especialista em direito imobiliário e também em inventários. Então, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui conosco. Doutor, primeiramente, quais são esses cuidados básicos que é necessário se ter na compra de um imóvel? Pronto, antes de mais nada, eu agradeço pelo convite. Espero contribuir com algumas informações úteis aí na aquisição de um imóvel. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é saber de fato se o imóvel é da pessoa. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que analisar toda a documentação. Então, um contrato de compra e venda, uma matrícula registrada. Então, a gente precisa procurar essa documentação e solicitar isso do vendedor. Inclusive, se você solicitar essa documentação antes para negociar o imóvel e o vendedor não quiser fornecer, já desconfie logo de início que se a pessoa está querendo esconder ou alguma coisa assim, não querer fornecer essa documentação, tem algo de errado. Então, a primeira coisa, analisar a documentação, verificar de fato que a pessoa é proprietária daquele imóvel. E aí a gente consegue simplesmente, com o histórico da propriedade, verificar isso em cartórios. A gente pode solicitar através do nome dele, se ele tem a condição de proprietário, e se ele é proprietário sozinho ou se tem um cônjuge, que a gente também tem que tomar esse cuidado, e se a pessoa ela pode ou não vender aquele imóvel. Então, assim, o primeiro cuidado seria verificar isso. No caso, como o senhor aborda a respeito de saber se ele está apto para vender esse imóvel ou não. Digo isso no caso de haver aí um imóvel que esteja sendo fruto aí de uma ação de divórcio, ou talvez até de um imóvel de herança que está em trâmite de inventário ou sequer ainda nem entrou para ser inventariado, não é? Então, como lidar com essa situação? Exatamente. Então, assim, é muito importante você procurar alguém que tenha acesso a essa informação. Então, assim, a gente sempre indica advogados para que ele tenha acesso ao histórico em relação a processos contra a pessoa, em relação até mesmo a essa documentação que acaba sendo muito formal e às vezes a pessoa que não tem esse dia a dia, a compra e aquisição de imóveis, ela acaba não sabendo ler a matrícula. Então, assim, a gente indica primeiro solicitar esse acompanhamento específico através de uma pessoa profissional, para que ele verifique de fato se a pessoa tem condições de vender e qual é a situação, porque às vezes a gente pega uma documentação que ela é de 2004, por exemplo. Então, assim, de lá para cá aconteceu muitas modificações. Então, aquela documentação que ele está trazendo para você, de fato, é a documentação do imóvel, e às vezes você tem essa dificuldade, é necessário buscar essa ajuda, porque o investimento que você vai fazer na aquisição de imóvel é um valor elevado. Então, é melhor você contratar, buscar saber, tomar esse cuidado antes de adquirir um imóvel, do que depois você acabar tendo prejuízo. Então, antes de qualquer coisa, analisa o proprietário, busca saber se de fato esse imóvel está desembaraçado, se ele vai poder ser alvo de registro. Então, assim, às vezes às vezes o imóvel nem sequer tem matrícula, então é um imóvel que você vai precisar gastar com ele, vai precisar fazer uma ação específica para obter a matrícula. Às vezes o imóvel está financiado, então assim, a gente não sabe se de fato ele quitou o financiamento, como é que está essa relação. E se não terminou, se ele pode vender de fato esse imóvel sem a anuência da financiadora, que tudo isso aí a gente tem que tomar cuidado para depois não perder o imóvel em razão de um descuido que você teve ali na aquisição, naquela intenção de querer comprar, às vezes por um preço interessante, mas que acaba sendo uma dor de cabeça mais para frente. Entendi. No caso desses imóveis que ainda estão para serem construídos, não é, que estão ou alguma construtora que está aí, não é, vendendo esses imóveis, né, um apartamento, alguma casa, como lidar com isso aí? Como saber se está ok, se ele está apto para ser adquirido ou não, se às vezes a imobiliária está com algum problema, como lidar com isso aí? Bom,
a primeira coisa que você tem que analisar nessa situação é a construtora, se de fato ela tem uma capacidade para construir e entregar aquela obra. Importante é que você também procure saber alguém que já pegou esse serviço dela e que tenha passado pelo processo que você vai passar. E se você ouvir reclamações, ou até mesmo consultar a empresa se ela tem algum processo em relação ao atraso na entrega do imóvel, se de fato ela conseguiu entregar algum empreendimento anterior. Então, assim, é necessário que essa empresa ela tenha uma expertise na hora de fazer esses imóveis e poder vender, e aí você vai saber a procedência se de fato ela está trabalhando dentro da legalidade. E uma das formas de você descobrir isso é consultando, através do CNPJ da empresa, processos que estejam vinculados a ela e procurar saber, e novamente eu falo, com uma pessoa técnica, ele consegue buscar isso com mais facilidade e acaba compensando você de sair de uma fria. Então, um imóvel que não foi entregue, a gente tem ações rolando em relação a isso aí, e a gente pode ver se de fato essa empresa está ou não nessa mesma situação. E uma situação também interessante é saber se de fato o imóvel que está, o projeto que eles fizeram, provavelmente vai estar dentro do loteamento e se esse loteamento está regular. Então a gente precisa buscar a documentação junto com a prefeitura para saber se aquele lote está regular, se ele foi dado como garantia, se de fato ele pode fazer um empreendimento ali sem que você tenha dor de cabeça na sua frente. Então todo o cuidado que você tiver agora, você vai evitar uma dor de cabeça na sua frente e até mesmo um gasto que você vai ter com um advogado, um gasto que a depender da construtora, se ela não tiver materiais de boa qualidade para construir, você vai ter que fazer um reparo com 1 ou 2 anos, que não é normal. Um imóvel novo tenha desgaste rapidamente. Então, assim, buscar saber essa empresa se de fato ela tem um compromisso e se ela é uma empresa séria dentro da cidade. Uma dessas coisas, né, que a gente precisa observar, às vezes uma certa economia, simplesmente por achar que nós conseguimos, às vezes, resolver alguma demanda ali, isso às vezes pode nos causar alguns problemas, né? Porque a gente economiza, às vezes, em uma informação que é básica, né? Para poder, e acaba tendo um gasto que é bem maior. Por quê? Imagina a dor de cabeça, né? De você não receber um imóvel ou ter algum problema no ato da entrega, ou até mesmo durante o pouco espaço de tempo que você está residindo ali no imóvel, simplesmente porque não houve essa análise anterior. Então, isso é uma das coisas que devem ser observadas, porque a dor de cabeça que você tem vai ser muito porque entra não só a questão financeira, não só o investimento, porque é um investimento alto, para você adquirir um imóvel, mas também entra toda a expectativa de ter aquele imóvel, todo o planejamento, toda a vida que é mudada, em função, às vezes, daquele imóvel ali, dessa mudança para esse novo imóvel. E aí, não dando certo, a dor de cabeça é grande, porque até você conseguir resolver isso, muitas vezes não se é resolvido de forma administrativa, faz necessário uma ação judicial, demandou muito tempo. Um exemplo que eu uso sempre nos atendimentos é que a gente, como pessoa, quando a gente sente mal, um mal-estar, a gente caça um médico, e aí é bom que a gente, o problema é no ouvido, a gente vai e caça aquele médico especialista no ouvido. Então, assim, essa questão também se traz para o direito. Então, na hora que você tem uma questão imobiliária, é interessante que você trate com uma pessoa que é do ramo imobiliário. Se você tiver uma demanda civil, é importante que você vá para um advogado que se coloque como especialista naquela área, porque ele vai saber todos os detalhes, todos os trâmites que ele já é do dia a dia dele. Então, assim, é importante buscar essa questão técnica de cada um, e até mesmo é um gasto que você tem, que eu costumo falar, que é um valor que você paga para não ter prejuízo. Então, uma aquisição que você faria um valor elevado, então hoje os imóveis estão em 180 mil, 250, então é um valor muito elevado para você inserir no imóvel, ou então se comprometer no financiamento, e depois você ainda tem uma dor de cabeça, ter que colocar mais dinheiro para resolver um problema que poderia ter sido evitado lá. No simples ato de você simplesmente declinar daquela proposta daquela construtora e escolher uma outra melhor, que já tem uma fama, que já tem toda uma questão que ela consegue, de fato, oferecer um serviço e entregar esse serviço oferecido. Doutor, e a questão do contrato com esse vendedor, com essa pessoa que está aí vendendo esse imóvel, seja construtora, que seja aí pessoa física,
Como saber se esse contrato está ok? Bom, novamente, é importante você ter uma pessoa técnica e de sua confiança para que leia o contrato, ainda mais em se tratando das construtoras que já vem o contrato pronto, é um contrato grande, extenso, e é necessário que você tenha ciência de todas as cláusulas para você ter noção do que você pode fazer, do que você pode acionar, das suas garantias, das obrigações, que às vezes uma questão que você faz ou deixa de fazer, você acaba perdendo o direito de questionar isso no processo, porque no contrato previa de uma forma e você fez de outra. Então, é necessário você ter uma noção em relação a isso, até mesmo no ponto de você chegar a desistir. Então, antes de você analisar, de fato, um empreendimento para você entrar nele, você tem que saber como é e como seria o caso na ocorrência de uma desistência, por exemplo, para você não perder dinheiro. Então, é bom sempre analisar esse contrato. E o contrato que você faz com uma pessoa que não é construtora, é um vendedor simples, ou com a imobiliária, que você tenha ali a margem para você negociar, é importante que esse contrato te traga garantias. Então, você que está comprando, você está colocando dinheiro, você está colocando o patrimônio que você juntou por toda uma vida para esse imóvel. Então, assim, é importante que você tenha algumas garantias no contrato, e aí você faz esse contrato garantindo que, de fato, esse imóvel vai ser seu, que vai ser registrado no seu nome, e garantindo também que o vendedor entregue e se obrigue a entregar, porque ele pode te fornecer, assinar a documentação, você pagar para ele, e a partir desse momento ele ficar totalmente desinteressado em dar seguimento ou em gastar com uma regularização, com alguma transferência, e aí você ficar vinculado a uma pessoa pelo fato de você não ter previsto a obrigação dele em fazer isso. Então, assim, é bom sempre a gente trazer até a questão mesmo da desistência, a questão de penalidade. Então, assim, vamos estipular prazo. Então, um imóvel que você vai comprar, a gente analisa qual é a situação dele. Precisa de tempo para regularizar? Qual é o tempo? Então, assim, estabelece um prazo, fala, eu vou pagar uma porcentagem agora, você vai regularizar o que tem que regularizar, e a partir de tal data eu pago o restante. Ou então, você tem 30 dias para me entregar o imóvel no meu nome, ou então 60 dias. Aí, se não entregar, aí você coloca uma cláusula penal, porque aí você motiva a pessoa, ao vendedor, a fazer aquilo que ele se obrigou a fazer. E aí, no final, você tem a garantia também de um contrato. E uma questão que a gente acaba passando batido é a questão do contrato, ele ter ele ser redigido de forma técnica para ele ter eficácia na justiça. Então, assim, trazer testemunhas para o contrato, se for o caso, por exemplo, para quem está vendendo também, trazer a questão de um fiador para garantir de fato o pagamento, para quem está comprando, a questão das cláusulas, quem é que de fato vai pagar pelo processo em caso de perda, se vai ter direito à indenização. Então, todas essas questãozinhas pormenores, aquele advogado especialista na área, ele já sabe e já lida com isso no dia a dia. Então, a partir do momento que você se direciona para uma pessoa que é técnica e que é especializada, ela vai te passar uma orientação e vai te alertar a problemas que você não está vendo, em virtude de você não fazer isso no dia a dia, e também no interesse de você sair, por exemplo, do aluguel e ir para uma casa própria. Então, assim, todo esse cuidado a gente acaba obtendo toda essa orientação com uma pessoa especialista na área. Queridos, então é isso. Se você for adquirir um imóvel, fique atento a essas orientações, tá? Procure aí um advogado de sua confiança para que ele possa, então, analisar o contrato juntamente contigo e passar essas orientações de forma bem detalhada, tá bom? Então, doutor Luiz, muito obrigado pela presença, viu? Foi muito bom tê-lo conosco aqui, inaugurando a Casa Nova, viu? Grande abraço para você, até a próxima.